Salve, salve a todos. Esse vídeo está sendo feito para agradecer, né, por um projeto do qual eu fui contemplado, né, o projeto da Leão de Blanc, o projeto Mestre Capoeira. E estou aqui para agradecer a Leão de Blanc, a Fundação José Augusto, ao governo do estado, ao governo federal, né, por ter nos contemplado, para que a gente possa ter uma ajuda e realizar algumas coisas das quais a gente tem muita vontade de realizar. Então, é isso, venho agradecer e prestar contas, né, desse projeto. E para isso eu preciso de contar um pouco da minha história. Bom, meu nome é Erivanaldo de Souza, eu nasci em 10 de dezembro de 1975, na cidade de Natal. Vindo embora para aqui, para a cidade do Caicó, um ano depois, né? Eu cheguei aqui com 1 ano e 3 meses. E desde então moro aqui na cidade, fiquei moradia desde sempre, né? E estou aqui até hoje. Bom, falar da minha história de capoeira é muito fácil. É uma história fácil de ser contada porque a gente entrou nessa história de uma forma muito bacana. No ano de 85, chegou um cara aqui na cidade de Caicó chamado Iaperi. Esse cara, quando chegou aqui na cidade de Caicó, em 85, ele implantou capoeira aqui. Iaperi começou a estar fazendo um trabalho aqui na cidade. E eu, como já era apaixonado por essas coisas de salto, né, de estar pulando, aquela coisa toda que toda criança gosta, não deu outra, né? Eu fui atrás. E no ano de 86, como ele já fazia um trabalho aqui no SEJA, eu conheci ele e ele também tinha um trabalho aqui no CSU da Paraíba, no bairro Paraíba. E aí eu comecei a treinar, a praticar capoeira com ele. No início, no ano de 86, ele fazia esse trabalho lá. E eu conheci ele através de uma situação onde ele me viu. Eu andava muito, hoje a gente chama de paradinha de mão. E eu andava muito, né, com a perna para cima lá, plantando bananeira. E ele gostou daquilo e me quis junto dele para que a gente pudesse estar indo para as apresentações e estar mostrando isso. Eu ainda muito criança, 11 anos, né? E ingressei na capoeira a partir daí com ele no ano de 86. Treinando com ele muitos anos, né? Comecei a treinar com ele nesse ano de 86, aí em 87 eu dei continuidade e no finalzinho de 87 a gente veio embora morar no bairro João 23 aqui na cidade. E eu ainda assim continuei treinando com ele, eu fugia, ia para lá, né? Quando foi no ano de 88, a gente já não podia mais ir para lá, a mamãe já não deixava mais, a minha mãe. E aí eu comecei a treinar com o Humberto Valfredo, no bairro Valfredo, que era um bairro que ficava um pouco mais próximo do que o bairro Paraíba. E então comecei a treinar com o Humberto lá no Valfredo. E treinei com o Humberto durante alguns anos. Quando foi no ano de 89, e eu me recordo bem, em um dia de treino, o Humberto disse que não ia dar aula porque estaria recebendo um amigo dele que estaria chegando de fora. Esse amigo era o mestre Sapão, né, que estava regressando do Rio de Janeiro depois de muitos anos por lá. E ele não deu aula nesse dia. Alguns dias depois a gente conheceu o mestre Sapão na cidade e a gente deu continuidade aos nossos treinos com o Humberto e ficou treinando com o Humberto durante muito tempo. E aí a gente treinou em uma garagem lá no Valfredo, depois a gente treinou na escola Zusa Januário, tinha dias que a gente treinava dentro do rio, né, no grama que tinha lá. E a gente dava continuidade a esse treino sempre, né? A gente estava sempre treinando. Então, a gente foi treinando, fazendo esse processo de treinamento durante alguns anos, né?
E nos anos 90, Humberto foi embora para Natal, né? Então quando Humberto foi embora para Natal, ele entregou o espaço ao mestre Desastrado, que naquela época também não era mestre, né? Que é o Cleidimar. Ele entregou o espaço a ele e a gente deu continuidade ao trabalho, né? Dias bons, dias não, dia fraco, dia muito aluno, e assim a gente deu continuidade. Durante algum tempo a gente chegou a um ponto onde era o mestre Desastrado dando aula lá no Souza Januário, no bairro Barra Nova, e eu dando aula aqui no João 23, na casa da mãe pobre. A gente passou um tempo desse jeito, né? Cada um dava aula no seu lugar, porque há pouco tempo tinha acontecido um acidente com o Sapão, e Sapão também não estava dando aula. Então só treinava eu num canto, Desastrado no outro, e a gente deu continuidade ao trabalho para que a capoeira de Caicó não chegasse ao ponto de se acabar. E a gente ficou fazendo esse trabalho durante muito tempo. Nos anos 90 a gente teve essas contramãos, esses contratempos, e com o tempo foram aparecendo outras figuras. O mestre Cícero começou a dar aula lá no bairro Intães. Enquanto isso, Desastrado, quando dava aula no Souza Januário, dava aula no Manuel Fernando Jorge. Quando mandava a gente sair de um canto, a gente ia para outro, e a gente ficou nessa pendenga durante algum tempo, né? Eu dei aula na casa da mãe pobre, depois dei aula na sede na Irmandade dos Negros do Rosário, depois saí de lá, dei aula novamente na casa da mãe pobre, depois dei aula lá embaixo, no lugar chamado Associação do Heitor de Araújo Salles, e assim a gente foi dando vida à capoeira na cidade de Caicó. Com o tempo, outras figuras foram aparecendo, e aí o cara que hoje vive comigo, que é o monitor esquisito, começou a dar aula pelo Solidade, lá pelo bairro Paraíba, e a gente também voltou a dar aula no bairro Paraíba, no Conselho da Paraíba. A gente fazia algumas rodas de rua muito bacanas, diga-se de passagem. Com o tempo também começamos a trazer o mestre Índio na cidade de Caicó, né? E começou a ficar bastante interessante, porque a gente começou a buscar novos aprendizados com esse pessoal aí, né? E a capoeira começou a ganhar vida, ganhar força e ganhar formato na cidade de Caicó. E quando a gente trouxe o mestre Índio na cidade de Caicó, então a gente começou a moldar a nossa capoeira, né? Que a gente tinha uma capoeira rústica, uma capoeira que na verdade a gente não sabia quase nada da capoeira. E aí a gente foi aprendendo a partir daí. E aí passamos os anos 90 assim, quando com um tempo mestre Jó, né, que hoje é mestre também, que não era mestre na época, abriu uma academia aqui na Zona Norte, na Boa Passagem, no Sesc Seridó, onde inclusive passou muitos anos dando aula lá, inclusive se formou mestre no Sesc Seridó dando aula, né? E a gente tinha um elo muito bacana. Então quando foi no ano de mais ou menos, eu acredito que 99, 2000, eu, através de mestre Jó, conheci o mestre Caio dos Anjos, né? E me filiei ao Arte e Vida Cristã. Comecei a praticar capoeira com Arte e Vida Cristã. Nessa época, no ano de 99, um pouco mais cedo, eu teria sido formado professor pelo Terra do Sol. E por causa de algumas divergências com o próprio grupo aqui na cidade de Caicó, nada com o mestre Índio, sim, aqui na cidade, eu tinha saído do Terra do Sol, né? E foi quando eu conheci, através de mestre Jó, se eu não me engano, salvo engano, 99, 2000, o mestre Caio dos Anjos, né? Me filiando ao Arte e Vida Cristã. E daí eu comecei a trilhar um novo caminho também. No ano de 2003, eu fui formado professor pelo Arte e Vida Cristã de mestre Caio dos Anjos, por mestre Caio dos Anjos, aí na Vila de Ponta Negra, em Natal. E formado professor, eu continuei fazendo o meu trabalho, e com o tempo eu comecei a minha
afastar um pouco mais da capoeira por causa de problemas pessoais, né? No ano de 2005, né? No ano de 2005, eu me afastei de uma vez da capoeira, passando 3 anos afastado da capoeira. No ano de 2008, eu me internei para tratamento, saindo no ano de 2009, né? Eu preciso te dizer que a capoeira me ajudou a sair desse problema, porque um cara que então tinha sido meu aluno, né, que era o professor Giovanildo, ele me ajudou bastante, né? Chegou e me encorajou a ir lutar, e eu fui para a luta. Então, no ano de 2008, eu resolvi lutar para ter a minha vida de volta. Quando foi no ano de 2009, depois de ter passado por um tratamento, eu voltei à ativa, né? E daí, mais uma vez eu me encontrei com o mestre Índio, e o mestre Índio, a gente fez um trabalho inclusive lá na Praça do Coreto, onde ele me deu uma graduação de observação, até eu recebi uma nova graduação. E quando foi no ano de 2000 e alguma coisa, eu não me lembro nem que ano foi, não sei se foi 2010, por aí, ele ia me formar professor num evento que houve em Serra Negra do Norte. Mas o que aconteceu é que essa graduação não chegou até mim, porque eu fui acidentado e não fui para o evento. E eu não recebi essa graduação de professor. O que acontece é que aí eu me afastei de novo do Terra de Santo, Terra do Sol, e fundei junto com o mestre Cícero no ano de 2015 o grupo Terra de Santana. Fundando esse grupo Terra de Santana, a gente foi tentando mantê-lo em pé. E a gente lutou durante 5 anos no Terra de Santana, onde no ano de 2013, 2012 eu fui formado professor, 2013 2014 eu fui formado, 2013 fui formado contramestre. E no ano de aí a gente, quando foi em 2015, infelizmente a gente se afastou. Eu saí de perto do mestre Cícero, né, logo no começo do ano, passei alguns meses solto, né, eu me afastei do Terra de Santana, e eu passei alguns meses solto quando eu resolvi fundar o Ginga Neném. E aí nesse período eu procurei o mestre Caio dos Anjos, conversei com ele, expliquei a situação e ele resolveu nos apadrinhar, né? Aí foi quando eu fundei o Ginga Neném, no ano de 2015, 14 de setembro de 2015 eu fundei o Ginga Neném, né? E no ano nesse ano, quando eu fundei o Ginga Neném, no ano seguinte, em 2016, a gente fez um grande evento, né? No dia 10 de dezembro de 2016, a gente fez um grande evento na Escola ECAM, onde estava presente o mestre Caio dos Anjos, mestre Jó, o mestre Chaveirinho, o mestre Nelson, o mestre Dejaí Paraguai, o contramestre Malavéia. Estava presente também os mestres daqui da cidade de Caicó, mestre Gedeão de Pau dos Ferros, estava presente o mestre Sapão, o mestre Desastrado, o mestre Cícero e o mestre Edino, né, na minha formatura. Dia 10 de dezembro de 2016 eu fui formado mestre, o mestre Caio dos Anjos, e tive a presença desses mestres para que fosse tudo homologado, bonitinho, direitinho, certo? Então, daí a gente continua fazendo o trabalho. O Ginga Neném
tenho uma filosofia de salvar vidas por causa da minha história de vida, né? Que em outra ocasião eu vou poder contar para os senhores, né? E o Ginga Neném continua salvando vidas, sim. Hoje a gente tem um trabalho na cidade de Caicó, na Escola ECAM. A gente tem um trabalho no bairro João 23 também, da cidade de Caicó, onde funciona a Casa da Família, o CRAS. Temos também um trabalho no João Paulo II, no espaço particular que a gente alugou, né? Que é o Espaço Gingarte, né? O Espaço Ginga Neném. E temos um trabalho também na cidade vizinha aqui, Serra Negra do Norte, e em São Bento da Paraíba, no estado vizinho, né? Então, nosso trabalho vai de vento em popa, a gente continua realizando de forma bacana, com a mesma filosofia de salvar vidas, e estamos fazendo o nosso melhor para salvar vidas. Hoje a gente agradece por tudo, né, que tem nos acontecido, e não poderíamos deixar de agradecer a Leo de Black, a Fundação José Augusto, ao governo do estado e ao governo federal por nós termos sido contemplados com esse projeto Mestre Capoeira. E é isso, a gente fica por aqui, agradecer a todos, né? Agradecer, enfim, também a Papai do Céu, né? Claro, evidentemente, em primeiro lugar, por nos ter dado a oportunidade de continuar realizando o trabalho. Estou aqui no ponto turístico da cidade, né? Aqui, conhecido como o Serrote Branco, né? Aqui atrás, aqui, Serrote Branco, né? Quem nunca conheceu, ó, aqui, vou mostrar para vocês, né? Tá lá atrás, ó. Esse aqui é o Serrote Branco, tá bom? É um dos pontos turísticos da cidade. Inclusive hoje também é um bairro da cidade, né? Tá bom? Esse é o Serrote Branco. Então, é isso. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado, né, a Leo de Black, a Fundação José Augusto, ao governo do estado e ao governo federal, né, por essa oportunidade. Tchau, tchau. Fica com Deus. O Pai do Céu proteja cada um que aí está. Desafios, meu medo já joguei fora, pois
capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz.